Fala, criatura! E aí? Bom, bonito e voraz? Eu espero que esteja maravilhoso, né? Aqui é o professor Rui Medeiros, professor de Química, e eu vou fazer com vocês hoje aqui uma baita de uma revisão. Não, você não tem noção. Que revisão que eu vou fazer com você, tá? A revisão da apostila 1 do nosso curso extensivo de Química. Aquele curso que é fechado, né? Aquele curso que é pago. Eu estou colocando aqui para vocês essa revisão totalmente de graça, totalmente gratuita, para você poder acompanhar os tópicos que os nossos alunos já viram no curso. Tá? E basicamente essa revisão a gente vai falar sobre 6 vídeos diferentes. Como assim, professor? O primeiro vídeo de agora a gente vai falar do primeiro tópico, que são substâncias, misturas e sua separação. E teremos mais outros 5 vídeos para trabalharem os demais assuntos presentes na apostila 1. Então, ó, primeira coisa, para você estar preparado para essa aula, sabe o que você vai fazer? Aqui na descrição desse vídeo eu coloquei para você uma lista de exercícios, que é exatamente aquela que a gente vai trabalhar aqui. Qual que é o ideal nesse momento, né? É que você pegue essa lista, você resolva primeiro e aí você vem acompanhar comigo detalhe por detalhe. Mas primeiro é legal você responder. É uma listinha de VOF super tranquila, tá? Para você poder acompanhar todo o conteúdo que a gente vai ver aqui. Então, ó, vem comigo e bora tornar a química sua principal aliada no vestibular. Então, começar com o primeiro tópico, que é substâncias, misturas e análise imediata. Bora lá, né? O primeiro diz assim, ó: aço, granito e gás carbônico são classificados como, respectivamente, substância simples, mistura heterogênea e substância composta. Primeira coisa que eu posso falar para você, vamos pensar em cada um deles? Vamos lá? O primeiro ele falou que era o aço, e ele afirmou para mim que o aço era uma substância simples. Será que isso está certo? Vamos ver, ó. Primeira coisa, o que é o aço? Não se esqueça, criatura, aço é uma liga metálica. Aço, não existe o elemento aço na tabela periódica, porque o aço é uma liga metálica, tá? Vamos colocar aqui, ó. Aço é uma liga metálica, cujo principal constituinte é o ferro. Na verdade, eu posso dizer para você que cerca de 98% do aço é ferro, tá? É ferro junto de carbono. Aí a gente tem as variantes, aço inoxidável, tá? Temos as variantes dele, mas aço é basicamente uma liga metálica feita de ferro e carbono. Agora, para um pouquinho. Se aço é uma liga metálica, ele não é uma substância pura. Aço é um exemplo do que, ó? De mistura. Aço é um exemplo de mistura. Agora, vale salientar para você que existem sempre 2 tipos de mistura. Aquelas formadas por uma única fase, que a gente chama de homogêneas, e aquelas formadas por mais de uma fase, que nós chamamos de heterogêneas. No caso do aço, que é uma liga metálica, nós temos uma mistura homogênea. Por que é uma mistura homogênea? Porque é um sistema formado por uma única fase, tá? E aí eu vou falar uma coisa para você que pouca gente se lembra na hora do vestibular. Olha o que eu vou dizer para você, ó. Toda mistura homogênea a gente chama na química de solução. Então não confunda aqui que é solução pra gente. Não vai falar que é o contrário de problema, tá? Solução para um químico simplesmente significa o quê? Mistura homogênea. Agora, como o aço é uma liga metálica, é uma solução do estado sólido. Então a gente fala que se trata de uma solução sólida. Então não se esqueça, toda mistura homogênea a gente chama de solução. O aço é uma solução sólida. O ar é uma mistura homogênea, é uma solução gasosa. A água que a gente toma é uma mistura homogênea, é uma solução líquida. Então não esquece, solução é sinônimo de mistura homogênea, ok? Agora já vimos então que tá falso, né? Ele falou para você que aço era uma substância simples, então tá falso. Aço é uma mistura homogênea. Agora vamos ver os demais. O segundo que ele falou foi quem? Foi o granito, tá? Basicamente para nós, o que é granito? Vamos lembrar o que é o granito? O granito é uma mistura heterogênea trifásica. Eu vou repetir para você que vegetou. O que é o granito? É uma mistura heterogênea trifásica. Como assim? Ó, vou colocar para você. O granito é constituído de 3 substâncias distintas, tá? E são essas daqui, ó. Primeira, a gente chama de mica. Mica é o primeiro componente do granito. Segundo, nós chamamos de quartzo. E o terceiro nós chamamos de feldspato. Então, cuidado, porque o granito, ele por si só, já é uma mistura heterogênea trifásica. Então, vou colocar para você. Quando falar de granito, lembra que o granito já tem 3 fases, cada um desses componentes é uma fase, ok? E ele é formado por 3 substâncias distintas. Substância a gente chama de componente, ok? Então, o granito é uma mistura heterogênea trifásica. Ele tinha falado para você que se tratava de uma mistura heterogênea. Tinha acertado. Por enquanto, só o aço que ele errou, ok? E por fim, ele falou sobre gás carbônico. Bom, quem que é o gás
carbônico. Quem que é o gás carbônico? A questão é a seguinte, se eu perguntar para você quem que é o gás carbônico, tenho certeza que na sua cabecinha já veio o CO2, não é? O gás carbônico é o CO2. Então aqui eu vou te dar uma dica muito valiosa. Sabe qual que é? Sempre que você puder definir uma determinada coisa utilizando uma única fórmula, a gente pode dizer que se trata de uma substância pura. Vou repetir para você. Sempre que você conseguir definir um sistema utilizando uma única fórmula, você fala que se trata de uma substância pura. Por exemplo, quando eu falei de gás carbônico, você pensou em CO2. Assim como se eu falasse de água, você pensaria em H2O, porque água é uma substância pura e CO2 é uma substância pura, ok? Agora, é muito importante você entender o seguinte, uma substância pura pode ser formada por um ou por mais de um elemento. Por exemplo, quando a gente pensa no seguinte, ó, gás oxigênio, que é o O2, gás ozônio, que é o O3, ferro metálico, que é Fe, tá? Gás hidrogênio, que é o H2, gás nitrogênio, que é o N2, tá? Enxofre rômbico, que é o S8. Todas essas substâncias aqui são substâncias puras, porque tem uma fórmula, tá? Agora, elas são formadas por um único elemento. Então, a gente fala que se trata de substância pura do tipo simples. Quando uma substância pura é formada por um único elemento, é uma substância pura simples. Agora, olha para a fórmula do gás carbônico. Quando você olha para ele, você percebe que esse cara aqui é formado por dois elementos químicos, não é? E se ele é formado por dois elementos químicos, a gente fala que se trata de uma mistura, a gente fala que se trata de uma substância pura composta. Uma substância pura composta. Então é exatamente o que ele tinha falado para você. O gás carbônico é uma substância pura do tipo composta. Então o que eu costumo falar com meus alunos para eles não errarem de jeito nenhum? Não confunda substância composta com mistura. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mistura é um conjunto de diferentes substâncias. Você não consegue representar usando uma fórmula só. Quer ver o exemplo? Lembra que eu falei para você água? A água é uma substância pura. A fórmula é H2O. Agora, a água que a gente toma, a água que a gente bebe, ela não é uma substância pura, porque lá dentro não tem só H2O. Lá tem água junto de sais minerais, junto de outras substâncias, tá? Então é importante que você perceba essa diferença. Tá claro? Então, substância pura tem sempre uma fórmula que define o sistema. Mistura não possui uma única fórmula para definir o sistema. Precisa de mais de uma. Ok? Então, ó, primeiro item era falso. Bora pro segundo então, vamos lá? Não passe de mágica. Segundo item, a emissão de chama de cor amarela pelo contato da água salgada com a boca de um fogão é um fenômeno físico. E aí, verdadeiro ou falso? O que você marcou? Vou falar pra você, tá? Por mais estranho que isso pareça ser, tá? Isso daqui é verdadeiro. Bom, primeira coisa que a gente precisa comentar é qual que é a diferença de um fenômeno físico para um fenômeno químico. Basicamente, a diferença é a seguinte. Fenômeno físico é aquele que não altera a natureza da matéria, porque ele não produz novas substâncias. Por exemplo, rasgar um papel. Quando você rasga o papel não deixa de ser papel. Ele continua com a mesma constituição. Agora, quando você queima um papel, é diferente. Porque ao queimar um papel, o papel se transforma em gases, cinzas, mais outras coisas. Então, nesse caso, na queima de um papel, a gente não tem um fenômeno físico. A gente tem uma reação química ou um fenômeno químico. Bom, nesse caso, o que a gente está falando então? Ele disse que a emissão de chama de cor amarela pelo contato da água salgada com a boca de um fogão é um fenômeno físico. Bem, se é um fenômeno físico, significa que ele não produz novas substâncias, que ele não altera a natureza da matéria, tá? Agora, vamos explicar por quê. Primeira coisa, quando a gente fala de emissão de luz, você vai lembrar de um modelo atômico específico, que é o modelo de Bohr, não é? Como que dizia o modelo de Bohr? Vamos lembrar? Ó, imagine que nós tenhamos aqui o núcleo de um átomo, tudo bem? Vou representar com uma carguinha positiva, beleza? O núcleo do átomo positivo. E agora eu vou colocar aqui para você algumas camadinhas que eram os níveis de energia. Tudo bem? As camadas a gente chamava de níveis de energia, tá? Então, ó, aqui é o nível 1, aqui é o nível 2, aqui é o nível 3. É importante você perceber que quanto maior for o valor de N, maior é a energia. Então, ó, quanto mais afastada é a órbita, mais energia ela tem. O que o modelo de Bohr dizia, tá? Ele dizia o seguinte, ó, imagine um elétron que esteja aqui no nível 1, tudo bem? Enquanto ele estiver orbitando nesse nível, a
a energia dele é constante, a energia dele não muda, tá? Ele está num estado estacionário. Mesma coisa, se eu pensasse num elétron que está no nível 2, tudo bem? Enquanto esse elétron está orbitando no nível 2, a energia dele não muda, a energia dele é constante, porque ele está no estado estacionário. A única coisa que a gente pode falar é que a energia desse elétron aqui é maior do que desse, porque quanto maior é o nível energético, mais energia tem esse nível. Tá claro para você? Agora, é muito importante você entender uma coisa. Segundo o modelo de Bohr, o elétron ele podia saltar de uma órbita para outra. Por exemplo, esse elétron que está no nível 1 podia saltar para o 2, podia saltar para o 3. Para isso acontecer, esse cara precisaria fazer o quê? Absorver uma determinada quantidade de energia, que correspondia exatamente à diferença entre os dois níveis energéticos, né? E ele podia fazer isso. Quando que ele fazia isso? Quando você fornecia energia para ele. Então, ó, vamos imaginar, quando você liga o fogo, quando você liga a boca do fogão, tá? Você está fornecendo energia, tudo bem? Fornecendo energia, tá certo? E aí o que acontece? Os elétrons vão saltando para níveis mais externos. Acontece o seguinte, quando o elétron fica num estado de muita energia, a gente fala que ele fica num estado excitado. E como a gente sabe, né, excitação não dura para sempre, né, criatura? Pelo amor de Deus, a excitação não dura para sempre. Então vai chegar um momento que vai acontecer o quê? O elétron ele vai retornar. Pensa aqui comigo, ó, o elétron vai retornar. É importante que você entenda que para ele retornar, ele vai ter que fazer o quê? Ó? Liberar uma determinada quantidade de energia. Essa energia liberada a gente chamava de fóton no modelo de Bohr. A energia absorvida a gente chamava de quantum no modelo de Bohr. Agora, é muito importante você compreender uma coisa. Por que isso daqui é chamado de fóton? Porque ele vem na forma de luz para nós. Na forma de luz. E aí eu conto uma coisa que é muito importante de você saber, tá? O que você tinha que lembrar desse modelo de Bohr a respeito desse salto que tem aqui? É fundamental que você compreenda o quê? Que o tamanho do salto vai ditar a cor que esse cara vai emitir. Porque o que nós sabemos, né? Que a energia, tá? Ela é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a energia, maior é a frequência. E aí, quando você pensa no espectro eletromagnético, quanto maior a energia de uma onda na região do visível, ele vai se aproximar mais da cor violeta, Agora, quanto menor a energia do fóton, menor é a frequência que ele vai emitir. Consequentemente, a cor vai se aproximar mais da cor vermelha, tá? Porque a cor vermelha é a que tem a menor energia no espectro visível. E aí as outras cores, azul, verde, amarelo, laranja, ficam tudo nesse intervalo. Tudo bem? Agora, o que é importante você entender desse exercício? Vamos lá, ó. A emissão de chama de cor amarela pelo contato da água salgada com a boca de um fogão é um fenômeno físico. Primeiro, a água salgada, ela contém cloreto de sódio, que é o NaCl. A cor que a gente enxerga, aquela cor amarelada da boca que ele acabou de falar para você, tem a ver com esse cara que está aqui, ó, com os íons Na+ presentes nesse sistema, tá? Quando esse cara cai na chama, o que vai acontecer? A chama fornece energia para ele. Os elétrons do Na+ começam a ficar excitados, porque eles saltam para níveis mais externos. E aí que entra o grande detalhe. No retorno, esse cara emite luz. É justamente essa luz que a gente enxerga. E aí você fala, Rui, mas isso é um fenômeno físico ou químico? Só físico, porque ele não produziu nenhuma substância nova. As substâncias que tinham são as mesmas que permaneceram. A substância que tinha era cloreto de sódio e continua tendo cloreto de sódio. Aquela cor que a gente enxergou é simplesmente o retorno dos elétrons que foram excitados no cátion sódio. Tudo bem? Portanto, é verdadeiro afirmar que é um fenômeno físico. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque esse tipo de luminescência é sempre um fenômeno físico, ok? O único fenômeno de luminescência que pode ser químico é aquele da quimiluminescência, que vem de uma reação química, e a bioluminescência também, ok? Nenhuma dúvida? Vamos então agora para o próximo item. Terceiro item, um sistema formado por água gaseificada e duas pedras de gelo pode ser classificado como uma mistura heterogênea bifásica. Vamos ver? Primeiro vamos desenhar, tá? Então ele falou que tem água gaseificada. Vamos imaginar um copinho contendo quem? Água gaseificada, tá? Então água com gás. As bolinhas aqui são o gás. Vale salientar aqui para você que esse gás que a gente está falando aqui é sempre o gás carbônico, tá? Em qualquer bebida carbonatada, em qualquer bebida gaseificada, o gás que a gente usa para
gasificação é o CO2, tá? E ele falou que tem aqui em cima também duas pedrinhas de gelo, tá? Então, ó, vou deixar uma pedra de gelo e vou colocar aqui outra pedra de gelo. Ele falou para nós que nós temos aqui, então, uma mistura heterogênea bifásica. Bom, primeira coisa, é mistura ou é substância pura? Vamos pensar. Olha aqui no sistema, basicamente o que nós temos? Gelo, gelo que é feito de água, vamos colocar aqui, ó, H2O no estado sólido. Nós temos a água líquida, que é basicamente H2O líquido, tá? E nós temos o gás carbônico. Portanto, nós temos aqui uma mistura, porque nós temos duas substâncias diferentes, ok? Agora vamos lá. Ele falou que é uma mistura bifásica, isto é, que só tem duas fases distintas. Bom, quando você olha para essa figura, quantas regiões distintas você vê? Bom, eu enxergo três. Primeira, a água. Segunda, as bolhas de gás que se diferenciam da água. E terceiro, os cubos de gelo. Ah, importante, tá? Não importa se é uma pedra, duas pedras ou 10 pedras, tá? O gelo conta como uma fase separada, é uma fase só. Então, esse sistema que você está vendo aqui é um sistema formado por 3 fases, tá? E formado por 2 componentes. Os componentes são água e CO2. E as fases são essas 3 que a gente falou. A água, juntamente das bolhas de gás, que é a segunda fase, e a terceira que são os cubos de gelo. Portanto, está errado, porque ele falou para você que é uma mistura heterogênea bifásica, mas não é. Isso daqui é uma mistura heterogênea trifásica. Então tá falso esse item daqui. Vamos ao próximo? Os principais isótopos naturais do carbono são a grafita, que é o C-grafite, e o diamante, C-diamante. E aí, verdadeiro ou falso? Como que o carbono se apresenta na natureza, tá? Ele se apresenta de diversas formas, tá? Além dessas duas, nós ainda temos mais outras 4, pelo menos. Nós temos ali o fulereno, o grafeno, o nanotubo, temos o negro de fumo. O carbono se apresenta de diversas formas, tá? Só que esse item aqui, eu tenho que te dizer, esse item está falso. Ah, Rui, verdade, é porque ele não falou que eram 6, né? Não, não é por isso não. Ele falou sobre os principais, e de fato as principais formas que o carbono se apresenta são essas daqui, diamante e grafite. Ué, professor, então cadê o erro desse item? O erro está na palavra que ele usou. Criatura, não é isótopo, não é essa palavra adequada. O termo correto seria falar alótropos, alótropos do carbono. Então, carbono, diamante e carbono, grafite são alótropos do carbono. Então, eu preciso diferenciar com você o que é um alótropo, o que é um isótopo. Presta atenção. Alotropia é quando um mesmo elemento químico consegue produzir diferentes substâncias simples. Como é o caso do carbono, tá? Ele forma carbono grafite, carbono diamante, fulereno, são todas substâncias simples e elas são diferentes. Nesse caso, diferentes quanto à organização, tá? A maneira como esses átomos estão ligados, ok? Agora, deixa eu te falar, tem vezes que é até mais fácil de você perceber o caso do oxigênio, tá? O oxigênio pode se apresentar na forma de O2 e na forma de O3. Gás oxigênio e o ozônio, tá? São as formas alotrópicas do oxigênio. Você está percebendo? Então, alotropia é quando o mesmo elemento forma diferentes substâncias simples. Anota no seu material. A alotropia está ligado com substância simples e não com substância composta, ok? Agora, o que significa isótopo? Vamos lembrar? O carbono, ele se apresenta na natureza na forma de diversos isótopos. Quais são esses isótopos, né? São carbono 12, carbono 13, carbono 14. Esses caras aqui são aqueles que a gente chama de isótopos do carbono. Bom, por que eles são chamados de isótopos? Porque eles têm o mesmo número de prótons. Ó, 6 prótons, 6 prótons e 6 prótons. O que está diferenciando um do outro? É basicamente o número de nêutrons e, consequentemente, a sua massa. Se você fizer 12 menos 6, você conclui que esse cara tem 6 nêutrons. Se você fizer 13 menos 6, você conclui que esse daqui tem 7 nêutrons. E esse último aqui tem 8. Portanto, isso são isótopos, tá? São átomos de um mesmo elemento químico que possuem diferentes números de massa, ok? Agora você deve estar pensando, Rui, mas tem alguma relação entre alotropia e isotopia? Tem sim, claro que tem. Os alótropos sempre contêm todos os isótopos. Ih, professor, não entendi. Vou te falar, quer ver? Quais são as duas principais formas alotrópicas do carbono? A gente falou que é grafite e diamante. Agora, presta atenção. Dentro do carbono grafite, qual isótopo que tem? Todos os 3. Existe dentro do grafite carbono 12, existe dentro do grafite carbono 13 e existe carbono 14. Mesma coisa no diamante. Existe carbono 12, carbono 13 e carbono 14. E, inclusive, vou te contar uma coisa. Eles vêm na mesma porcentagem. Porque essa abundância tem a ver com a forma que ele é encontrado na
Terra. E qualquer material constituído de carbono sempre vai ter essa mesma abundância. Por exemplo, de todo o carbono que tem na Terra, 99% é carbono do tipo 12, é o isótopo 12. Então, 99% da grafita vai ser constituído de carbono 12. O restante vai ser constituído dos demais carbonos. Nesse momento, muitos alunos interpretaram errado o que eu falei. Então, eu vou te explicar de uma forma melhor. Sabe qual? Eu acabei de pegar uma amostra de grafite, tudo bem? Dentro dessa amostra de grafite vai ter 99% desse carbono, né? O carbono 12, e os outros 1% divididos em carbono 13 e 14. Não é que eu encontro um numa parte do mundo, o outro na outra parte do mundo. Não, eles sempre são encontrados juntos, nessa mesma proporção que eu te falei. Então grava, todos os alótropos contêm todos os isótopos. Escreveu? Então vamos para o próximo item. Uma mistura contendo água, areia, pó de ferro e bicarbonato de sódio pode ser separada pela sequência de processos: separação magnética, filtração e destilação simples. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui essa mistura. Ele falou que tem água, ele falou que tem água, ele falou que tem areia, ele falou que tem pó de ferro, vou colocar só como ferro aqui, e ele falou que tem bicarbonato de sódio, cuja fórmula é NaHCO3. Tudo bem? Vou fazer uma coisa aqui com você. Eu vou desenhar como que seria esse sistema. Pode ser? E aí a gente vai imaginar se essa técnica está correta ou não. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou desenhar a água, tá certo? É importante que você entenda que o bicarbonato de sódio é solúvel. Esse cara aqui é um sal, tá? É um sal solúvel em água. Então isso daqui é água mais bicarbonato. Isso daqui é água mais o bicarbonato de sódio. Por enquanto a gente só tem uma fase, ok? Agora vai lá, ó. Pó de ferro. Vamos colocar o pó de ferro como se fosse isso daqui. Tudo bem? Isso daqui é o pó de ferro. E o outro vai ser areia. Vou colocar em vermelho isso daqui que é areia, tá? Então é uma mistura trifásica, certo? Formada por 3 fases aqui. Ele disse que para separar, ele faria o quê? Vamos lá? Primeiro, separação magnética. Quando a gente faz a separação magnética, quem que a gente manda embora? Com certeza, o ferro. Aqui foi embora na separação magnética. Beleza, então ó, eu vou até apagar para ir te mostrando o que vai sobrar. Tudo bem? Então ó, apaguei aqui todo o pó de ferro que tinha no sistema. Só sobrou areia, água e bicarbonato de sódio. Segundo procedimento, ele disse que fez uma filtração. É importante que você lembre de uma coisa muito importante aqui. Nossa, é importante que você lembre de uma coisa importante. Deve ser importante demais, né? Então deixa eu falar para você, tá? Quando você filtra, o que você retém? Durante a filtração, a gente sempre retém uma fase sólida. Eu vou repetir para você. Durante a filtração, a gente sempre retém uma fase sólida. Então, por exemplo, eu vou passar essa mistura por um filtro. Qual que é a fase sólida que tem aqui? É areia, não é? Quando você passar pelo filtro, a areia vai ficar retida nesse filtro, tá? E basicamente vai sobrar o que para você? Só a solução formada por água e bicarbonato de sódio. Rui, mas você não falou que bicarbonato de sódio é um sal? Sim. Sal não é sólido? É. Só que esse sólido, cuidado, ele está dissolvido na água. Se ele está dissolvido na água, ele atravessa o filtro. Tudo bem? Ele só não atravessaria se ele fosse sólido separado, se ele não fosse solúvel na água, ok? Então o que sobrou para nós foi essa mistura homogênea, ok? Formada por água e bicarbonato de sódio. Agora a pergunta é, o que ele falou que vai usar para separar? Ele disse que vai utilizar uma destilação simples. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente pensa em mistura homogênea, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a técnica de destilação, ok? Sempre tem que ser assim, ó. Quando você pensar numa mistura homogênea, a primeira técnica que tem que vir na sua cabeça é a destilação. E basicamente existem 2 tipos de destilação. Uma que nós chamamos de simples e a outra que nós chamamos de fracionada. Simples e fracionada. Qual que é o princípio básico de qualquer uma dessas duas? Eu vou te contar. O princípio básico de qualquer destilação é que exista um delta no ponto de ebulição de quem você queira separar. Então, ó, a ideia de qualquer destilação é que tem uma diferença no ponto de ebulição, ok? Agora, quando essa diferença é muito grande, a gente faz uma destilação simples. É quando tem uma grande diferença no ponto de ebulição. Quando que costuma formar, né, esse tipo de situação? Quando você tem um sólido misturado com um líquido. É muito comum nessa situação. Agora, e a fracionada? A fracionada a gente usa quando existir uma pequena diferença no ponto de ebulição. Isso costuma acontecer quando a mistura homogênea é formada por líquidos. Ah, professor, então peraí. O que a gente olha? Se a mistura for formada por um sólido e um líquido, provavelmente tem uma grande diferença no ponto de ebulição. Então a gente usa destilação simples. Agora,
água, se for formada por dois líquidos, o ponto de ebulição não deve ser tão distante. Consequentemente, qual que a gente usa? Fracionada. Quando a gente pensa nesses caras aqui, ó, a água, ela é líquida. E o bicarbonato de sódio, por ser um sal, ele é sólido. Portanto, eles têm uma grande diferença no ponto de ebulição. E é lógico que a técnica que a gente vai usar é a destilação simples. Portanto, está correto esse item daqui. Essa sequência de processos que ele colocou para nós é completamente adequada. Vamos ao próximo? O próximo item está completamente relacionado com o anterior. Deixei até aquele pontinho que falava de destilação aqui, ó. Ele disse assim, para separar completamente uma mistura de água e álcool. Quando eu falar álcool para você, entenda como o álcool mais comum. Entenda como o etanol. Poderíamos utilizar a destilação fracionada. Bom, então vamos lá. Quando a gente pensa nessa mistura, água com álcool, tá? Água com etanol, nós temos uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea formada por dois líquidos. Ele disse então que a gente deveria, para separar completamente essa mistura, utilizar uma destilação fracionada. E aí, verdadeiro ou falso? Eu acho que você marcou que era verdadeiro, né? Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Esse item, infelizmente, não está verdadeiro. Esse item está falso. E agora você deve estar me odiando, né? Você falou assim, Rui, você acabou de falar uma coisa para mim, que quando a mistura, né, ela é formada por dois líquidos, a gente usa destilação fracionada. Por que nesse caso eu não vou conseguir separar então? Cuidado, na verdade você consegue separar. O problema foi essa palavrinha aqui, ó, completamente. Ah, professor, entendi. Quer dizer que nunca vai ser completo? Não, também não é isso. Na maioria das vezes é completo, tá? Pelo menos no mundo de fadas que a gente usa nas questões, pelo menos ali a gente sempre vai considerar que é completo. Só que existe esse caso que a gente está falando, que é um caso especial. Álcool com água. Por que eu estou falando isso para você? Presta atenção, ó. Quando a gente tem uma mistura formada por álcool etílico, deixa eu pôr aqui para você, ó. Álcool etílico junto de água. Tá? Ela vai separando por destilação. Vale lembrar que o etanol é mais volátil, o ponto de ebulição dele é 78, a água é 100. Então, conforme você vai destilando, você vai separando essa mistura. O problema é quando chega numa composição específica. Quando você chega em 96% do volume em etanol e 4% do volume em água, tá? Essa composição que eu estou colocando para você é em volumes, vai acontecer uma coisa muito problemática. Sabe qual que é? Quando esses caras chegam nessa composição, a gente forma aqui uma mistura que a gente chama na química de azeotrópica. Mistura azeotrópica. Agora, você deve lembrar o que isso significa. Não sei se você lembra exatamente, mas esse nome já é comum para você, né? O que é uma mistura azeotrópica? É uma mistura que não tem diferença no ponto de ebulição. Os componentes de uma mistura azeotrópica fervem juntos. Então, olha que coisa louca. Quando você tem, até nesse valor que está aqui, até antes dessa composição, quando você tem menos de etanol, ok? Você tem o álcool sempre fervendo antes e a água fervendo depois, por conta do ponto de ebulição. Mas quando chega nessa composição exata, eles passam a ferver juntos. E sabe qual que é o mais impressionante? Eles acabam fervendo abaixo do menos volátil deles, ou seja, abaixo de 78. É muito estranho isso, né? Agora eu vou te falar, tá? É importante que você conheça só esse caso daqui. Então, água com etanol forma mistura azeotrópica quando chega aqui. E toda mistura azeotrópica, ela não pode ser destilada. Por quê? Porque não existe mais diferença no ponto de ebulição. Se os dois componentes estão fervendo juntos, a partir desse momento não tem como destilar. Rui, mas e aí? Então agora é impossível separar um do outro? Impossível não é. Se você, por exemplo, adicionar aqui dentro alguém que seja um agente secante. Como assim, professor? Experimenta jogar cal aqui dentro dessa mistura. Joga cal. A cal não reage com etanol, mas a cal reage seletivamente com a água. Lembra que cal mais água produzem juntos uma coisa que a gente chama de cal hidratada, que é o CaOH2. O interessante é o seguinte, esse cara não é solúvel em etanol, então ele precipita no sistema. Se ele precipita, a gente pode pegar e separar por filtração. Ah, maravilha! Então aí sim você teria o álcool absoluto. Álcool absoluto é o álcool puro de verdade. Então, mais uma vez, qual foi o problema desse item? Foi falar para você que separa completamente. Rui, peraí, então deixa eu ver se eu lembro. Mistura azeotrópica é aquela que tem um ponto de ebulição constante, porque os componentes fervem juntos. E aquela outra mistura especial que os componentes fundem juntos? Nesse caso, a gente chamaria de mistura eutética. Eutética. A eutética é aquela que os componentes se fundem ao mesmo tempo. Não vai ter mais diferença no ponto de fusão. Eles vão fundir juntos, ok? Então não lembra, não esquece, não lembra é ótimo, né? Não esquece desse ponto. Eutética, patamar é na fusão. Ele funde a uma temperatura constante. Azeotrópica, patamar é na ebulição. Ele ferve a uma temperatura constante. Vamos ao último, então?
A cromatografia é uma técnica de fracionamento que se baseia na diferença de densidade entre os componentes da mistura. Bom, deixa eu falar para você. Em primeiro lugar, você lembra o que é cromatografia? Esse nome é um nome que muita gente se esquece ao longo do tempo. A cromatografia é uma técnica de separação de misturas, tá? Só que eu vou te explicar basicamente como é que ela funciona, ok? Bom, primeira coisa, eu vou lembrar do caso mais comum que é a cromatografia no papel. A gente fazia assim, ó. Suponha que eu queira separar os pigmentos que tem nesse canetão aqui. É um canetão roxo, tá? A gente sabe que roxo é uma cor secundária. O roxo geralmente é formado a partir da união do azul com o vermelho, tá? Então, quando a gente pensar numa caneta como essa, os pigmentos constituintes daqui, eles devem ser mais de um. Alguns de tom avermelhado, alguns de tom azulado. Como é que eu faço para separar esses componentes? Nenhuma técnica de separação de misturas que a gente viu seria possível de fazer essa separação. Agora, a cromatografia vem para mostrar para você que é sim possível separar uma mistura como essas. Basicamente, como é que a gente faz, tá? A gente pega aqui, ó, um recipiente, tá? E nós colocamos aqui dentro uma coisa que nós chamamos de eluente, tá? Nós chamamos isso daqui de eluente. Eluente é tipo solvente. Imagine algo como solvente, tá? E aí eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui na química a gente chama de fase móvel. Por que fase móvel? Você já vai entender daqui a pouquinho. Tudo bem? Aí nós vamos pegar um pedacinho de papel, tá? Vou pegar um pedacinho de papel, vou colocar aqui, ó, mergulhada nessa solução. Só que mergulhada até um pontinho só. E aqui eu vou prender com alguma coisa. Tudo bem? E aí olha o que eu vou fazer, ó. Tá vendo aquele canetão que a gente queria separar os pigmentos? Eu vou fazer um pinguinho aqui em cima, na chamada linha de base. Você está percebendo que esse pigmento não está tocando o eluente, né? Ele não está tocando. É agora que entra a ideia da cromatografia. Presta atenção, ó. Você concorda que quando a gente mergulha uma fase sólida dentro de um líquido, esse líquido vai começar a subir por capilaridade. Você já deve ter passado por isso alguma vez na sua vida. Quando você estava num dia de chuva e você sem querer pisou numa poça d'água e de repente aquela água começou a subir na sua perna. Aquela água começa a subir. Ela sobe por capilaridade. Tudo bem? Então o que vai acontecer é o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, é o eluente, ele vai começar a subir no papel. Por isso que ele é chamado de fase móvel. Tudo bem ou não? Fase móvel. Aí você fala, Rui, mas é a única fase que tem aqui? Não, não, calma aí. Só tô te dizendo que esse cara vai começar a subir. Tudo bem? E conforme ele sobe, o que vai acontecer? Parte das substâncias presentes no pigmento vão começar a interagir com esse cara, com esse eluente. E conforme esse eluente vai subindo, ele vai arrastando com ele os pigmentos. Ele vai arrastando os pigmentos com ele. Tudo bem? Essa que é a ideia dessa separação. No final do processo, a gente vai ter diversos pontos aqui nesse negócio. E esses pontos correspondem a cada um dos pigmentos que constituíam isso daqui. Nossa, Rui, mas e aí? Peraí. Quer dizer então que tem a fase móvel que você está mostrando, né? Mas e o papel? Criatura, o papel ele ficou parado o tempo todo, não ficou? Então a gente fala que o papel... para nós aqui, é a chamada fase estacionária. Fase estacionária, porque o papel ficou parado. Quem mexeu foi o eluente, né, por capilaridade, mas o papel ficou paradão. Então a ideia da cromatografia é o seguinte, deixa eu te mostrar. Tá vendo que tem pigmentos que sobem bastante e outros que não subiram tanto? Por exemplo, nesse negócio que eu inventei para você, eu coloquei o pontinho vermelho mais para baixo e o pontinho azul mais para cima. Então o que a gente pode falar? Ó, você concorda que o eluente foi empurrando todo mundo para cima, né? Quem que subiu mais de todos? Esse aqui foi o que subiu mais. Então a gente pode falar que esse cara aqui, que é o pigmento azul, ele teve maior afinidade com a fase móvel, porque ele subiu mais, ele tem maior afinidade com a fase móvel. Já esse outro pinguinho vermelho que está aqui, ele quase não subiu, concorda? Então esse cara aqui, ó, ele tem maior afinidade com a fase estacionária. Então, na realidade, a ideia dessa técnica é a diferente afinidade que alguém tem com a fase móvel e com a fase estacionária. Então, ó, não tem nada a ver com densidade, tá falso isso daqui. Tem a ver com essa afinidade. Aí você deve estar pensando assim, tá, Rui, entendi. Não é densidade, tá? Então, afinidade. Mas o que é essa afinidade, tá? Eu vou contar para você. Na realidade, essa afinidade que a gente está falando, essa afinidade que a gente está falando aqui, está relacionada com a polaridade relativa das substâncias. Então, a ideia da cromatografia é se basear nas diferentes polaridades, tá? Então, quanto mais polar eu sou, mais eu vou ficar afim daquela fase mais polar. Quanto menos polar eu sou, mais eu fico afim daquela fase que é menos polar. Então, a ideia é essa daqui. No caso da cromatografia no papel, eu vou te contar. O papel a gente falou que era a fase estacionária, né? Mas, na realidade, a fase estacionária são as moléculas de
de água que ficam adsorvidas na superfície do papel. E a gente sabe que a água é uma substância polar, então o papel é mais polar. A fase estacionária é mais polar, por conta das moléculas de água que tem aqui. O eluente que a gente está colocando, geralmente vai ser constituído de uma mistura de substâncias pouco polares. Tudo bem? Então quem sobe mais é quem é menos polar. Quem sobe menos e fica mais retido no papel é mais polar. Essa que é a ideia dessa técnica. Bom, então espero que você tenha gostado, tá? Essa só foi a primeira parte dessa revisão. Você tá vendo que a gente gastou aqui um tempão para poder revisar muitos assuntos com uma certa profundidade, tá? Espero que você tenha gostado e ó, vou te falar, o vídeo 2 já tá aqui linkado. Espero que você tenha gostado demais e ó, posso te pedir? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, criatura, já sabe, né? Se inscreve porque conteúdos bacanas como esse sempre serão colocados para você, ok? Então ó, beijão e te espero na parte 2.